Bom, esse vídeo não vai ter uma edição muito bonitinha, eu vou colocar acho que alguns trechos só, que nem eu mencionei. Mas de resto vai ser só isso mesmo, vai ser só eu conversando um pouco mesmo, vai ser um vídeo mais pra você escutar e não pra você ver. E vamos falar um pouco sobre o Akaza, né? Vamos falar um pouco mais sobre essa redenção. Bom, vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, eu só queria dizer que esse formato e estilo de vídeo eu achei bem legal e interessante. Acho que eu vou começar a fazer ele assim. E vou começar a passar algumas cenas, dependendo do conteúdo que eu tô falando e fazendo, né? Postando aqui. No caso, esse vídeo de hoje, acho que você já viu pela thumbnail. Você também já viu pelo título do vídeo. Mas eu vou acabar passando alguns trechos, né? Não só do anime em si, não só do que eu tô falando. Mas também deixar, né? Fazer esse walking street aí. Sobre a rua. Cara, antes de qualquer coisa, eu só queria dizer e agradecer a todos vocês aí que se inscreveram no canal, que deram um gostei no último vídeo. Cara, muito obrigado, de verdade, sério. Bom, vamos lá. Cara, antes de tudo, só queria falar que... Uau, que animação. Não tem como. Caraca, cada golpe, movimento, uma faísca que aparecesse na tela já era um brilho, cara, estruturalmente feito pra aquilo, sabe? Parece que, tipo assim... Tudo foi pensado, tudo foi feito nos mínimos detalhes, o que realmente foi, mas impressionante. A comunidade estava toda maluca, sedenta, comentando, teorizando, surtando, postando spoiler. E realmente foi muito bom. Animação boa, qualidade. Talvez não é meu anime favorito. Não, mas é um dos meus filmes de anime favorito. E vamos lá. Enquanto a gente tá assistindo o filme lá, de boa, vendo o Castelo Infinito, o que tá acontecendo, aparece um Oni. Um Oni que, de certa forma, era odiado por todos na comunidade aí, na internet e tal. Mas depois desse filme a gente acabou desenvolvendo, vamos falar assim, né? Uma certa empatia, um certo amorzinho caloroso no coração. Ai, ai. É, ele mesmo, né? Akaza. Acho que quando ele apareceu, o sentimento era o quê? Puro ódio? Talvez? Vontade de pular dentro da tela e dar um soco na cara dele? Pode ser. Sem reflexão, sem contexto, só raiva. Chega, destrói um Hashira que até então muita gente gostava muito dele, e aí ele vai embora. Simplesmente isso. A internet explode, haters pra todo lado, gente revoltada, pessoas chorando, reacts no YouTube mostrando o ódio das pessoas, e todo mundo falando dele, mas falando mal, né? Não falando bem. Que eu acho que é isso, né? Quando você vê um personagem que te desperta muito ódio, é porque, de certa forma, ele acabou cutucando algo que você não gostou, né? Algo aí dentro. E o Akaza faz exatamente isso, né? Ele não é só um vilão qualquer, ele é um vilão que tem uma razão forte demais, só que pro caminho errado. E isso acaba incomodando. Porque ele acredita de verdade que ser forte é o sentido da vida, né? A fraqueza é o pecado, sobreviver é a verdade. E cara, se você olhar bem fundo, essa mentalidade é mais comum do que você parece, né? Quem nunca pegou se pensando, eu preciso ser mais forte? Acho que não teve... Eu já fiz isso, provavelmente todos nós já fizemos, né? Preciso ser mais forte nessa situação. Mais frio, mais focado, mais produtivo, mais resistente à dor, blindado, né? Ou, em termos da atualidade, farmar uma aura, quem sabe? Bom, a gente vive nisso, né? Nessa cultura onde mostrar fragilidade é tipo confessar um crime, mas não deveria ser, né? Principalmente para o público masculino. Mas o Akaza faz exatamente isso. Ele quer ser forte porque ele não pode mostrar que ele é frágil. Só os fortes merecem viver. Dói, porque parte da gente acredita nisso também, né? Mas é uma verdade. Bom, o Akaza, podemos dizer também que é a versão extrema do não posso demonstrar fraqueza. E é exatamente por causa disso que ele acaba assustando muita gente. Um retrato cru do que acontece quando se busca por força, né? E é isso, você tem que fazer sacrifícios para conseguir ser mais forte. Enfim, a gente chega lá no Castelo Infinito, tudo muda. O filme vive te chutando pra cima e pra baixo, pra um lado pro outro. Todo mundo correndo, Zenitsu maluco tentando pegar o, entre aspas, irmão dele. E aí chega a cena. O cara chega farmando aura mesmo. Ele chega estourando como se você falasse, pronto, agora já era, acabou, ninguém vai ganhar desse cara. A não ser que você saiba, né, dos spoilers e tal, igual eu sei. Sabia, no caso. Mas é isso. E aí o filme vai passando e a gente descobre que o Akaza não nasceu vilão. Na realidade, bom, ninguém nasce vilão, né?
Mas o que eu quis dizer é que ele não nasce um Oni monstruoso por dentro, sem ser um Oni. Ele não é um psicopata maluco, sádico, que sai batendo em todo mundo aí. Mas ele nasceu, foi ferrado, né? Um moleque quebrado, com um pai doente, precisava roubar pra conseguir remédio. E aí foi preso, espancado, humilhado. O sistema pegou ele, desestruturou ele inteiro. E aí o pai, quando descobre, acaba fazendo aquilo lá, né? Coitado. E ali, infelizmente, acho que acaba nascendo um trauma no Akaza, né? Nesse ponto psicológico, né, podemos falar que é uma dor emocional, um trauma intenso que quebra sua estrutura de sentido. Você começa a ver o mundo como uma ameaça. E o Akaza para de acreditar na bondade, né? Ele aprende que ser bom não salva ninguém. E é aí que nasce o primeiro mecanismo de defesa, acho que é a compensação. Pô, o cara passou a compensar a fraqueza com a força. Tudo que ele fazia para ajudar os outros dava errado. Quanto mais fraco ele se sentia, mais forte ele precisava aparecer, né? E se você acabar prestando atenção, isso é o que muda muita gente. As pessoas tentam ser mais frias para serem mais fortes, mas não necessariamente precisa ser isso. Tudo por medo de ser visto como mais fraco. E a diferença é que o Akaza levou isso muito ao pé da letra, literalmente. Mas ele ainda teve um suspiro, né? Depois disso, o que aconteceu na vida dele, ele acaba conhecendo a filha do mestre, vai lá treinar no dojo, e pela primeira vez ele acaba sentindo que não precisava lutar pra salvar o mundo, né? Mas sim pra continuar vivendo. Ele tinha um propósito que não envolvia mais dor, né? Um estilo. Mas mais tarde, depois de descobrir o amor, vamos dizer assim, as pessoas, né, acabam envenenando o poço, e aí os dois acabam morrendo. E o Akaza acaba perdendo a sua sanidade mental. E acho que ali começa o verdadeiro Oni. Ele não precisa ter se transformado o Oni pra ser um Oni, se é que me entende. Sabe, porque depois daquele momento, ele tomou uma decisão forte que ia mudar a vida dele. Ele não podia perder. E ele só queria mais poder, porque ele não aguentava mais aquilo. E o ódio acaba se transformando na única faísca que movia ele a continuar respirando. E aqui entra uma das coisas mais interessantes da psicologia, né, no sentido de trauma. O cérebro, né, eu pesquisei isso, mas o cérebro ele não consegue processar a dor e transforma aquilo em raiva, porque sentir ódio é mais suportável do que sentir impotência. E o Akaza vira um Oni movido a ódio, só por não sentir o vazio de novo. E a obsessão dele pelaquela força absurda é um caso clássico de um mecanismo, como se fosse um mecanismo de defesa dele, né? Ele luta não para vencer o inimigo, mas para vencer o próprio passado, para ele vencer a si mesmo. É tipo você indo na academia, né? Tentando cada vez mais levantar peso, porque você não tá lutando contra ninguém, você tá lutando contra você mesmo. Mas num sentido mais bruto, vamos falar assim. Bom, o Akaza luta não para vencer o inimigo, mas para vencer o seu próprio passado. E ele acaba provando que ninguém vai humilhá-lo de novo. Ele acaba, de certa forma, se sentindo invencível. E a dor não o alcança mais. Só que o problema é, tipo, quanto mais ele tenta fugir da dor, mais preso nela ele acaba ficando. E você acaba entrando num loop de reatividade emocional, né? O ciclo onde você começa a reagir tanto àquela dor acaba alimentando mais ela. Ele queria ser forte para não sofrer. Só que a busca por força virou o próprio sofrimento. E aí, mano, quando você começa a entender isso, aí acabou, né? Aí você fica bagaçado, né? O retrato como se fosse pra nossa era mesmo, né? Gente que vive tentando parecer no controle, mas na real tá fora do limite. Gente que fala, tô de boa, mas o olho fica tremendo de ansiedade, sabe? Gente que não chora há anos porque tem coisa mais importante pra fazer. O Akaza na sociedade moderna. A força dele é como se fosse uma máscara, né? Uma armadura feita pra uma dor reprimida e uma raiva acumulada, como se ele tivesse que esconder aquilo do mundo. E quanto mais ele luta, quanto mais ele batalha, quanto mais ele tenta, ele prova que ainda é um escravo do passado, um escravo do sentimento. Ele não consegue aceitar aquela fraqueza, sabe? Ele não a controla. E é isso que acaba destruindo, cara. Só que aí vem uma parte simbólica também, o duelo final. E quando o Akaza começa a lembrar de quem ele é, aí o script muda. Ele vê o pai, vê o passado, começa a lembrar da menina que ele gostava. E aí ele entende que tudo que ele buscou era só uma forma desesperada de sentir um amor. A força nunca foi um objetivo. Foi só uma consequência. Foi só um sintoma daquilo. E aí entra uma lição. A verdadeira força não é vencer a dor. É conviver com ela. É olhar para a própria
porcaria que você fez e dizer, ok, isso me quebrou, mas eu continuo. Isso é resiliência. Não um papo motivacional barato. É aceitar que ser humano dói muito. Mas você tem que continuar, cara. Porque as coisas boas recompensam, sabe? E aí, quando o filme mostra isso, a fanbase do Akaza muda. Todo mundo que, não sei o que, eu odeio o Akaza agora, meu Deus, eu amo o Akaza. Acho que é por causa disso que muita gente mudou de opinião, né? O ódio acaba virando reflexão. E de repente o cara que a gente queria ver morto começa a parecer mais humano. E demora ainda mais pra você odiar. A gente entende, e entender é o primeiro passo pra perdoar. Não é que o Akaza merece, de certa forma, perdão pelas coisas que ele fez. Mas quando você entende o porquê da dor do outro, parte da sua raiva vai embora, sabe? Porque o ódio é só uma defesa emocional também, de certa forma. E ele faz você se sentir no controle, mas você não tá. Quando você entende o outro, entende isso, você percebe que controlar é somente uma ilusão. Não dá pra controlar a dor, cara. O Rengoku continua sendo herói. Um símbolo de virtude, disciplina, luz, esperança. Só que o Akaza acaba virando, de certa forma, um espelho pra você. O espelho de que, aconteça o que acontecer, você continua lutando. Aconteça o que acontecer, você precisa ser mais forte. Só que quando a dor vira um combustível, o orgulho acaba virando prisão. E, mano, isso é muito mais real do que realmente parece, né? Acho que quantas pessoas você conhece que tornaram traumas as suas feridas, assim, as pessoas pegam traumas e tentam usar para ser pessoas melhores. O que faz sentido, mas nem sempre é tão bom quanto parece. Gente que diz, nunca mais eu vou confiar em outra pessoa, nunca mais eu vou amar de verdade, nunca mais eu vou baixar a guarda, sabe? Isso é ser o Akaza. Mas o Akaza antigo. A gente chama de crescer, mas às vezes é só se blindar. A gente acaba criando essa barreira emocional, sabe? Essa armadura. E acaba evitando sentir emoções de novo, o que é ruim. Uma armadura te prende, te afasta, te isola, te sufoca. E o Akaza mostra o preço disso, né? Você pode ser o mais forte do mundo, mas ainda assim miseravelmente vazio. Bom, no fundo a gente odeia nos outros aquilo que a gente teme em nós mesmos. E o Akaza é o espelho desse medo. Medo de fracassar, de ser fraco, de perder quem a gente ama. E quando esse medo domina, nasce o Oni, nasce o monstro. Quando a gente entende a dor por trás do monstro, acaba nascendo o perdão. Bom, no fim, Akaza é mais do que ser um vilão, né? Ele é um retrato cru da mente humana, tentando suportar e sobreviver à dor. E se tem uma coisa que ele nos ensina, é que ser forte não é vencer o outro. É não se perder em si mesmo. Ele passou a vida inteira lutando contra tudo, sabe? Perdeu tudo que pensava, tudo que achava que era bom, tudo que ele amava. E a única luta que importava era aceitar quem ele era de verdade. Porque quando a gente não aceita a própria dor, ela vira um inimigo meio que invisível. E mano, você não consegue vencer um inimigo invisível, né? Não dá pra vencer quem você não vê. Akaza não é um vilão que nós odiamos. É um humano que esquecemos que existe por trás de cada vilão. Ele é o cara que perdeu tudo, mas não soube como continuar sendo bom. E essa é uma dor que muita gente entende, mesmo sem admitir. Quando ele se lembra no pai, lá no finalzinho, e acaba meio que se desintegrando, a gente acaba não sentindo nada. A gente não sente raiva, cara. A gente sente paz. Porque ali, ele finalmente parou de lutar. Ele se perdoou e a história vira metáfora pra gente. Sabe, quantas vezes você tá lutando numa guerra que já acabou, cara? Você não precisa mais fazer aquilo, mas você continua tentando lutar, tentando buscar sentido. Não tem pra que isso. Quantas vezes você tá tentando provar que você é mais forte, quando na real você só precisa se aceitar assim, cara? Quantas vezes você chama de, sei lá, superação, algo que é só uma negação da sua dor? O Akaza nos lembra que o verdadeiro castelo infinito não é perder as coisas, não é lutar contra tudo. É o que a gente constrói, cara. Bom, então é isso, né? Acho que da próxima vez que você parar e for pensar um pouco mais em força, lembre do Akaza, cara. Porque ser forte não é nunca cair, sabe? É você cair 1000 vezes, mas ainda assim não deixar o seu coração endurecer. É aguentar levantar e continuar tentando. Continuar lutando. Rock Balboa, né? Mas é isso. No fim das contas, não é uma fraqueza que te destrói, mas é só o medo de encarar ela.